na UFO, a partir de provas de desempenho de touros da raça Nelore e raça Senepol. E durante essa prova a gente tem uma etapa em que os animais são avaliados para eficiência alimentar, utilizando o sistema GrowSafe. Então, no final, nós vamos abrir para perguntas. Bem, a ideia da gente comentar hoje sobre eficiência alimentar, vamos abordar em alguns tópicos, falando sobre o conceito de eficiência alimentar, como medir essa eficiência alimentar, a sua interpretação e aplicação, a importância para o melhoramento genético e as provas de eficiência alimentar realizadas na vitrine tecnológica da UFO. Bem, quando nós falamos em eficiência alimentar, o objetivo é reduzir custos de produção. Para reduzir os custos de produção, nós devemos buscar animais que são mais eficientes. E animais mais eficientes são aqueles que conseguem aproveitar melhor o alimento disponibilizado, transformando esse alimento em produto de origem animal. Carne, leite, bezerro. Então, essa eficiência alimentar, ela tem uma porção genética. A partir do momento que a gente identifica animais melhoradores para eficiência alimentar, essa característica ela pode ser transmitida para a progenie e daí ela se torna muito importante para o sistema de produção, em especial para a pecuária de corte. Aqui na imagem nós temos as imagens lá na fazenda Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, o sistema GrowSafe, o sistema que nós temos lá é um módulo de 8 coxos, então permite a avaliação de até 64 animais. Bem, para a gente entender um pouquinho sobre eficiência alimentar, vamos fazer uma comparação, por exemplo, com o equipamento. Se nós tivermos 2 tratores, então aqui no exemplo, o trator 1, com 75 cavalos de força, e um trator 2 também com 75 cavalos de força, porém, cada trator está tendo um desempenho diferente. Por exemplo, o trator 1 gastou 7,5 litros de óleo diesel por hora trabalhada. Se esse trator trabalhar 500 horas por ano, então o seu consumo em óleo diesel anual será de 3.750 litros de óleo diesel. Ao comparar com o trator 2, para cada hora trabalhada, o trator 2 necessitou-se de óleo de 6.000 litros de óleo diesel. Para 500 horas por ano, o consumo foi de 3.000 litros de óleo diesel. Ou seja, executando o mesmo serviço por ano, o trator 2 consumiu menos combustível. Então, o custo desse trator 2 é menor que o custo do trator 1. Ou seja, é mais eficiente na execução do seu serviço. Trazendo essa informação para os animais, temos aqui como exemplo 2 animais, são dados reais. O animal 1 pesando 450 quilos de peso vivo, o animal 2 com o mesmo peso, 450 quilos de peso vivo, e ambos tendo o mesmo ganho médio diário, ou seja, 1,7 kg dia de ganho por dia. Já o animal 1 consumiu por dia 11 kg de matéria seca. Num confinamento de 90 dias, esse animal tem um consumo de 990 kg de matéria seca. Já o animal 2 teve um consumo de 13 kg de matéria seca por dia. Considerando um confinamento de 90 dias, esse animal consumiu 1.170 kg de matéria seca. Ou seja, os 2 animais têm o mesmo peso, apresentaram o mesmo desempenho, o mesmo ganho em peso, porém o animal 1 consumiu menos. Então ele foi mais eficiente no sistema de produção porque teve um menor consumo durante 90 dias de confinamento. Essa diferença entre o animal 1 e o animal 2 é uma diferença de 180 quilos de matéria seca.
Se nós imaginarmos um confinamento de 1.000 animais, isso representa 180 toneladas a menos que nós deixaríamos de gastar ou de comprar, utilizando animais com uma genética semelhante à do animal 1. Então, veja a importância da eficiência alimentar no contexto de redução de custo de produção, otimizando a relação de alimento ofertado e produto animal produzido. Assim, o conceito de eficiência alimentar é a capacidade em que o animal consegue transformar o alimento ingerido em produto de origem animal. Quanto mais for eficiente esse animal, mais ele consegue produzir a mesma quantidade de alimento, ou menos alimento ele precisa para alcançar a mesma produção. Pensando no sistema como um todo, trabalhando com animais mais eficientes, podemos reduzir esse custo de produção do sistema e, dessa forma, ter uma eficiência produtiva da atividade pecuária em realização. Temos que analisar também que, quando nós falamos em eficiência alimentar, a mensuração dessa medida ela é feita em confinamento. Porém, quando nós identificamos um animal mais eficiente, nós temos que pensar que esse reflexo ele vai para todo o sistema de produção. Pensando que a maior parte da carne produzida no Brasil é a pasto, animais mais eficientes demandam menores áreas de pastagem. Ou seja, nós podemos colocar em 1 hectare uma maior quantidade de animais por hectare, ou seja, devido à eficiência alimentar, devido ao menor consumo, nós podemos colocar numa mesma área uma maior quantidade de animais. Quando se fala em eficiência alimentar, algumas medidas são utilizadas ou já foram utilizadas para mensurar essa característica. Por exemplo, na suinocultura e na avicultura, a seleção para eficiência alimentar já é algo que acontece há mais de uma década. E a medida de eficiência alimentar utilizada é a conversão alimentar. Então, por exemplo, nós temos as mensurações de eficiência alimentar representada pela eficiência alimentar bruta, que é a razão do ganho médio diário pela ingestão de matéria seca por dia. Então, por exemplo, se um animal tiver um ganho diário de 1,5 kg por dia e um consumo de alimento por dia de 10 kg de matéria seca, a eficiência alimentar desse animal será de 0,15. Quando se utiliza essa informação, eficiência alimentar bruta, quanto maior a eficiência alimentar bruta, melhor. Então, nós vamos selecionar animais com maior informação ou maiores medidas de eficiência alimentar bruta. A conversão alimentar, ela já é analisada de forma diferente, é inversa. Ou seja, a conversão alimentar é a ingestão de matéria seca por dia, dividido pelo ganho médio diário. Então, nesse exemplo, onde um animal consumiu por dia 10 kg de matéria seca, com um ganho médio diário de 1,5 kg, a conversão alimentar desse animal foi de 6,7. Assim, a medida conversão alimentar, quando menor, melhor. Nós vamos selecionar animais com menor conversão alimentar. Porém, tanto a eficiência alimentar bruta quanto a conversão alimentar são medidas que na seleção para bovinos de corte pode não ser as mais indicadas, pois tanto a conversão alimentar quanto a eficiência alimentar bruta não considera o peso do animal. Então, observa-se que, de repente, quando se faz seleção para conversão alimentar, nós podemos, junto com a seleção para a conversão alimentar, levar animais de maior tamanho.
o que não é desejável na seleção de bovinos de corte. Daí veio a característica CAR, que é o consumo alimentar residual, representado pela sigla CAR, onde o consumo alimentar residual é uma medida que já considera o peso vivo do animal em relação ao lote de manejo onde ele está sendo avaliado. Então, nós temos a informação de peso vivo médio metabólico, de ingestão de matéria seca desse animal esperada, sendo que o cálculo da ingestão de matéria seca esperada é baseada numa equação de regressão, onde se inclui o ganho médio diário e o peso vivo médio metabólico de todos os animais envolvidos no lote ou na prova de eficiência. Assim, o cálculo do CAR, consumo alimentar residual, é a diferença da ingestão de matéria seca observada do animal menos a ingestão de matéria seca esperada, em virtude do seu peso vivo, do ganho médio diário, em relação a todos os animais envolvidos no teste. Então, por exemplo, se um animal consumir por dia 10 quilos de matéria seca, essa foi a ingestão de matéria seca observada. Porém, no cálculo, observou-se que a ingestão de matéria seca esperada era de 12 quilos de matéria seca. Ou seja, o animal consumiu menos que o esperado, e essa diferença foi de menos 2 quilos de matéria seca. Esse animal foi eficiente. O consumo observado foi menor que o consumo esperado. Já se o animal tivesse consumido 10 quilos de matéria seca e o esperado fosse que ele consumisse 8 quilos de matéria seca, significa que ele consumiu a mais 2 quilos de matéria seca. Ele consumiu mais do que era esperado, então ele não foi eficiente. Assim, o CAR, consumo alimentar residual, nós buscamos animais negativos, consomem menos que o esperado. CAR positivo significa que os animais consumiram mais do que o esperado. Então, como falamos, o CAR de um animal, o consumo alimentar residual, é calculado como a diferença da ingestão de matéria seca observada com a ingestão de matéria seca esperada, com base no peso vivo, no ganho médio diário e também com base nas informações de todos os animais que estejam no mesmo lote de manejo ou no mesmo teste de eficiência alimentar. Bem, por que utilizar o CAR, Sempre que nós realizarmos um teste de eficiência alimentar, esse teste é baseado num grupo de animais contemporâneos. Então, é muito importante a definição desse grupo de animais contemporâneos para que a gente possa minimizar os efeitos de ambiente. Então, recomenda-se trabalhar com um intervalo de idade de até 60 dias, serem animais da mesma raça, do mesmo sexo, e que venham de uma origem ou de um sistema de alimentação semelhante. Caso isso não ocorra, podemos fazer o período de adaptação tanto à dieta quanto ao sistema de mensuração do consumo alimentar residual. Sempre que se realiza um teste de eficiência alimentar, em virtude do cálculo da ingestão de matéria seca esperada ser baseada naquele grupo de animais, sempre teremos animais positivos e animais negativos para o CAR. A média do lote para consumo alimentar residual é 0, onde nós temos extremos positivos e extremos negativos. Então, por exemplo, numa população ou num grupo de animais avaliados, a média do consumo alimentar daquele grupo é 0,
sendo que nós temos animais acima da média ou abaixo da média. No entanto, nós buscamos os negativos e não os positivos. A grande dificuldade, ou aquilo que nós temos que ter muito cuidado, é como coletar essa informação do consumo alimentar residual. Sabemos da importância da eficiência alimentar, sabemos que identificar esses animais mais eficientes traduz em redução de custo de um sistema de produção. Agora, para que essa identificação dos animais mais eficientes seja adequada, é importante que as medidas de CAR, ou de consumo alimentar individual, residual, seja feita com bastante confiabilidade. Podemos medir o CAR a partir de baias individuais ou a partir de baias coletivas com os sistemas de mensuração da ingestão de alimentos. No caso das baias individuais, nós vamos ter uma baia, né, um piquete exclusivo para cada animal, onde o alimento é ofertado 2 a 3 vezes ao dia, dependendo do manejo, e no dia seguinte é mensurado a sobra, então se mensura o que se colocou de alimento no dia, mensura-se qual foi a sobra do dia posterior, e daí nós temos a informação da ingestão de matéria seca observada de cada animal. As baias individuais são utilizadas em alguns experimentos, em algumas fazendas, como medida de mensuração do CAR. O que se questiona é que quando se trabalha com baias individuais, os animais não estão no seu sistema natural de convívio, de criação, de recria ou de terminação. Então, será que não afeta o comportamento do animal? Alguns trabalhos científicos que compararam dados de baia individuais com baias coletivas não verificaram diferenças significativas entre os sistemas. Porém, são necessários mais estudos para que a gente possa avaliar com mais cuidado. Um outro fator importante, ao se pensar em trabalhar com baias individuais, é que a coleta da informação ela depende 100% da mão de obra. Então, tem que ser uma equipe muito bem preparada para que não possa ocorrer erros nessas medidas da pesagem do alimento ofertado, da pesagem da sobra do alimento no dia seguinte, para que realmente a informação da ingestão de matéria seca observada seja uma informação confiável. Como baias coletivas, né, sistemas coletivos de mensuração do CAR, foram utilizados, ainda é utilizado o sistema Callan-Gate, onde nós temos algumas entradas, né, coxos, com entrada de um animal por vez nesse coxo, e daí, à medida que o animal entra para consumir o alimento, é identificado aquele animal que consumiu o alimento ofertado. Cada porta para a entrada do animal para consumir o alimento, ela se abre para um indivíduo específico. Então, por exemplo, na fase de adaptação, tem o animal 10 que ele consegue consumir o alimento na entrada da porta 1. Então, ele vai ter que aprender dentro desse sistema na adaptação em qual porta ele vai ter o acesso ao alimento. No Brasil, nós temos o sistema de coxo eletrônico chamado Intergado, que é um trabalho de pesquisa da equipe da UFMG, juntamente com uma empresa, que desenvolveram esse sistema, inicialmente para bovinos de leite, mas já há trabalhos e mensurações em algumas fazendas, também no Cenepol, com o sistema Intergado para medir consumo alimentar residual. O Grow Safe System, então, é o sistema canadense, ele é utilizado no mundo inteiro,
Tem trabalhos do GrowSafe também para suínos, para outras espécies. E com bovinos de corte já é utilizado há alguns anos. No Brasil, o sistema GrowSafe, quem trouxe primeiramente o sistema foi a fazenda Rancho da Matinha, em Uberaba. Hoje a Matinha faz esse trabalho, o Instituto de Zootecnia também tem o sistema GrowSafe, a CRV Lagoa, a Universidade Federal de Uberlândia e a Embrapa, em breve, vai iniciar também análise de eficiência alimentar utilizando o sistema GrowSafe. Bem, o sistema GrowSafe, na Universidade Federal de Uberlândia, nós temos um módulo. Cada módulo contém 8 coxos eletrônicos. Então, por exemplo, aqui na imagem, nós podemos observar 3 coxos. Coxo 1, coxo 2, coxo 3. Esses coxos, cada coxo tem uma balança. Essa balança se conecta a um painel. Esse painel, por radiofrequência, envia as informações para uma base, que é um outro painel de escritório, onde tem um software, onde nós podemos acompanhar 24 horas por dia o que está acontecendo lá no confinamento, ou seja, qual animal, que horário que cada animal chegou no coxo, o que consumiu em cada chegada, o tempo que cada animal ficou no coxo e o que ele consumiu. A balança é muito sensível, é uma balança que consegue medir o desaparecimento de até 10 gramas de alimento. Nesses coxos, observem que tem as barras, né? Essas barras nós vamos adaptando até que permita a entrada de um animal por vez. Cada animal no sistema ou na prova de eficiência alimentar possui um brinco. Esse brinco é um brinco eletrônico. A partir do momento que o animal passa da área das barras, no coxo há sensores que identificam a leitura do brinco. Então, imediatamente ou simultaneamente, se diz o seguinte: o animal do brinco X acabou de entrar no coxo e consumiu ou desapareceu tantas gramas de alimento. Então, assim, nós temos todas as vezes que esse animal chegou no coxo, em 24 horas, em que horários esses animais chegaram no coxo e o que consumiram de alimento em cada chegada de coxo. Daí nós podemos ter, ao final de 24 horas, o consumo ou a ingestão de matéria seca observada por animal. É importante também dizer que cada coxo permite até 8 animais adultos ou de 10 a 12 animais jovens. Então, por exemplo, um sistema que tenha 8 coxos, nós podemos avaliar 64 animais adultos. Bem, aqui nós podemos visualizar o software, aqui é a tela do computador, na base, no escritório, que recebe as informações do painel central. E essas informações são simultâneas. Aqui, por exemplo, nós podemos verificar, cada barra representa um coxo. Então, aqui eu tenho 8 coxos, um módulo do GrowSafe. E aonde a cor é verde, significa que esses coxos estão livres. Nesse momento, aqui no segundo dessa imagem, nós temos 5 coxos livres, ou seja, não tem nenhum animal consumindo alimento. Porém, no coxo 3, no coxo 6 e no coxo 7, com as cores laranja, significa que naquele momento esses coxos contêm animal e esses animais estão consumindo algum alimento. Então, por exemplo, aqui marcou-se, por exemplo, no coxo 3, vai registrar que animal que está e qual a quantidade de alimento que ele consumiu naquele momento.
Então, aqui agora, por exemplo, o coxo 1 já tem um animal consumindo alimento, tem a identificação do animal, o brinco, e a quantidade de alimento que desapareceu no momento que ele chegou no coxo. Bem, na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem o teste para eficiência alimentar, que é um projeto de pesquisa aprovado no CNPq e na FAPEMIG. É um projeto de ação continuada, então todo ano a gente espera realizar testes de eficiência alimentar, tanto para a raça Nelore, recentemente também com a raça Senepal, e possibilidade de trabalhar com outras raças também. Num teste de eficiência alimentar, lembra-se que o cuidado que nós temos que ter com o controle do ambiente, com a garantia de que as diferenças entre os animais realmente se representem diferenças genéticas. Então, nós temos que ter muito critério, um acompanhamento diário para que essas mensurações da ingestão de matéria seca observada sejam adequadas ou confiáveis. Então, um teste de eficiência ele tem duração de 91 dias, sendo 21 dias de adaptação. Esses 21 dias de adaptação refere-se à adaptação à dieta e também à adaptação ao sistema. Os animais eles precisam entender como que vai ser o consumo desse alimento. Então, quando se inicia a prova de eficiência alimentar, no Grow Safe nós não colocamos nenhuma barra. O acesso ao coxo é livre. À medida que os animais vão se adaptando, vão se fechando o acesso ao coxo, vai colocando as barras, até o momento em que só entra um animal por vez. Ao mesmo tempo que se adapta ao sistema, se adapta à dieta. A dieta ela vai variar conforme a categoria animal, conforme o objetivo de ganho em peso, conforme a meta de comercialização, se são animais de recria, se são animais de terminação. Então, a dieta vai depender do grupo de animais que nós estamos trabalhando. É importante enfatizar que, nesse período de adaptação, pode acontecer de algum animal não se adaptar ao sistema. Então, a gente vai dizer o seguinte, olha, teve um animal que teve refúgio de coxo, ele não se adaptou ao sistema e não será possível realizar o teste para eficiência alimentar. Fazemos esse trabalho na UFO já está completando agora 2 anos e só tivemos 2 animais com refúgio de coxo, dos quase 200 avaliados. Bem, passado o período de adaptação, inicia-se o período de avaliação ou de mensuração. O consumo alimentar residual ele é medido diariamente, né? Não, o consumo alimentar residual é medido depois de todos os dados coletados. Mas a ingestão de matéria seca observada ela é medida diariamente. Então, são 770 dias de avaliação, em que a mensuração do consumo por animal ocorre 24 horas por dia, e os animais são identificados por um chip ou por um brinco eletrônico. No trabalho que a gente realiza na universidade, são animais pós-recria, então são animais em preparação para reprodução, não são animais que vão para abate, são animais que, assim que terminam a fase de confinamento, são comercializados como reprodutores. Por isso, a dieta ela é calculada, né, programada, com uma expectativa de ganho de 1,250 kg por dia. Então, a gente trabalha com volumoso e concentrado, sendo que o volumoso é uma silagem de milho na proporção de 60% da dieta, e o concentrado representando 40% da dieta. O concentrado é formulado com base nos ingredientes de milho moído, farelo de soja, ureia e um núcleo mineral, que é o Produbif Confinacin. O manejo diário é baseado em 3 tratos. Esses tratos, o horário do trato, ele ocorre conforme a mão de obra
e o manejo que é possível na fazenda. Então, como nós temos o horário dos funcionários da fazenda, eles começam a trabalhar às 7 da manhã e encerram o expediente às 4. Então, nossos horários de trato têm que encaixar com a mão de obra que nós temos. Então, nós fazemos o primeiro trato às 8 horas da manhã, o segundo trato às 10h30 e o terceiro trato às 3h30 da tarde. É muito importante que a oferta de alimento diária seja calculada com base em sobras. Se no dia seguinte os coxos estiverem sem sobras, significa que eu perdi o dia de mensuração. Então sempre tem que ter sobra, porque nós temos que ter a garantia que os animais tiveram em qualquer hora do dia a oportunidade de consumir o alimento. Então, durante a adaptação, a gente faz esses ajustes de sobras para que sempre tenha sobra. Agora, chegou o dia seguinte, tem sobra de coxo, essa sobra é retirada e colocada no novo alimento do dia. As pesagens ocorrem a cada 14 dias de intervalo. Essas pesagens não são em jejum. Poderíamos trabalhar com um manejo de pesagem inicial e pesagem final com jejum. Então, nós optamos por trabalhar com pesagens a cada 14 dias, porém sem jejum. Facilita para nós o manejo, embora tenha mais pesagens, porém a gente consegue, à medida que os animais vão ganhando peso, o ajuste da dieta ele é muito mais eficiente. A análise bromatológica do alimento fornecido, ela é feita semanalmente. E ao término da prova também fazemos ultrassonografia de carcaça, com mensuração da área de olho de lombo, do acabamento e o marmoreio. Bem, uma dúvida que a gente acaba tendo em relação ao cálculo da injeção de matéria seca observada é que, como a gente está trabalhando com um lote de animais, são animais adultos, inteiros, em atividade reprodutiva. Então, realmente se cria relações de dominância e subordinação entre os animais. Espera-se que os animais dominantes cheguem no coxo primeiro ou comem o trato do primeiro dia ou o segundo trato. E os animais subordinados vão comer depois. Será que os animais que comem depois vão comer um alimento diferente, vão comer um alimento com maior teor de matéria seca? Ou será que vai ter seleção do alimento e o indivíduo que comer depois vai ter como oferta de alimento mais palha? Então, está sendo feito um experimento agora em relação a isso, mas a gente tinha feito uma prévia onde alguns alunos da universidade fizeram coleta de matéria seca em intervalos de 2 horas. Então, começou a coleta das 8 da manhã até as 8 da noite. E observou que a variação de matéria seca ao longo do dia ela é muito pequena. Então, aquele animal que está comendo depois, ele não está comendo um alimento de pior qualidade comparado com quem comeu mais cedo. Porém, requer mais estudos. Nós estamos fazendo um estudo detalhado, inclusive com tamanho de partícula, que em breve a gente terá resultado. É importante também falar aqui que no nosso exemplo, os coxos são cobertos. Então, de repente, esses dados não se aplicam a sistemas em que os coxos não são cobertos, onde a incidência do sol é direta sobre o alimento. Bem, então, o CAR ele vai expressar a diferença entre o consumo real que o animal tem e o consumo esperado, com base no seu peso e no ganho em peso do animal, também comparado aos demais do grupo contemporâneo. O que nós buscamos é o CAR negativo. Animais com CAR negativo significa que ingeriram menos alimento do que o esperado, com base no seu peso vivo metabólico e com base no seu ganho em peso. Já animais com CAR positivo, a ingestão de alimentos será maior do que a esperada.
também com base no seu peso vivo e no ganho em peso do animal. Então, aqui nós temos uma comparação interessante. São resultados da última prova que aconteceu com bovinos da raça Nelore. São dados reais. Então, nós temos aqui o animal A e o animal B. Quando iniciou o teste de eficiência alimentar, após 21 dias de adaptação, o peso inicial do animal A era de 486 quilos, enquanto que o peso inicial do animal B era de 482 quilos. Eram pesos iniciais bem semelhantes, próximos. Após 90 dias de confinamento, no caso aqui 70 dias, né? Porque passou 21 dias de adaptação, o ganho em peso do animal A foi de 1,7 kg dia e o ganho em peso do animal B foi de 1,757 kg dia. A ingestão de matéria seca esperada do animal A, calculada com base numa equação de regressão e considerando todos os animais envolvidos, a ingestão de matéria seca esperada foi de 12,21 kg de matéria seca dia, enquanto que a ingestão de matéria seca esperada do animal B era de 12,17 kg de matéria seca por dia. Já a ingestão de matéria seca observada do animal A foi de 11,2 kg de matéria seca, ou seja, ele ingeriu menos alimento do que se esperava que ele ingerisse. Assim, o valor do CAR do animal A é de menos 1,01 kg de matéria seca por dia. Comparando o animal B, o que ele ingeriu por dia foi 17,5 kg de matéria seca. Esperava que ele ingerisse 12,17 kg de matéria seca, com base no seu peso e no seu ganho em peso. Assim, ele consumiu muito mais do que se esperava. Assim, o K foi de mais 5,33 kg de matéria seca por dia do animal B. Vamos comparar esses dois animais. Se eu for pensar num confinamento de 90 dias, esse animal A vai ingerir 1 tonelada, 1.008 quilos de matéria seca. Traduzindo isso para matéria natural, representa 2,8 toneladas de matéria seca. Era esperado que esse animal consumisse 3 toneladas de matéria seca. Só que ele consumiu menos do que esperado. Então, ele consumiu, em 90 dias de confinamento, menos 252 quilos de matéria seca. Então, o produtor, com esse animal, economizou 252 quilos de alimento. O peso final do animal A foi 605 quilos. E o peso final do animal B também foi 605 quilos. Eles terminaram o confinamento com o mesmo peso. Só que o animal B esperasse que ele consumisse 1,5 tonelada de matéria seca, passando para a matéria natural, isso representa 4,3 toneladas de alimento. Se esperava que ele consumisse 3 toneladas de alimento, ele acabou consumindo no final 1 tonelada, 332 quilos de alimento a mais. Imaginem num confinamento de 100 animais, e esses 100 animais com um CAR semelhante do animal B. Representaria 100 toneladas, mais de 100 toneladas a mais de alimento, para o mesmo desempenho. Então, comparando animal A e B, a diferença de consumo entre eles é de 1,5 tonelada. Isso faz uma diferença muito grande no sistema de produção, no custo de produção e mexe diretamente na lucratividade do produtor.
Bem, a gente falou tanto em CAR, né? Por que selecionar o CAR? Até o momento, os estudos já realizados, as herdabilidades são moderadas a altas. Ou seja, uma boa parte da expressão fenotípica do CAR se deve à atuação dos genes de ação aditiva. E uma outra parte se deve ao ambiente. Ou seja, se selecionarmos animais mais eficientes, como a herdabilidade é média alta, nós esperamos um maior ou um rápido progresso genético. O CAR vem sendo utilizado na maioria dos programas de seleção de eficiência alimentar e não apresenta antagonismo genético com outras características produtivas e reprodutivas. Bem, mas também tem que ser um pouco estudado, pois será que animais de melhor acabamento não podem ser penalizados na mensuração do CAR? Então requer mais estudos. Pensando que a alimentação pode representar até 70% do custo de produção, o uso do CAR possibilita selecionar animais que, para um mesmo nível de produção, requerem menos alimentos. Então, nós temos que pensar necessariamente na questão econômica do sistema de produção. Animais mais eficientes reduzem esse custo do sistema de produção. Bem, essa é uma tabela que foi publicada por Gomes et al. Em 2012, então a tabela adaptada. Simulação do desempenho econômico de progênies com alto e baixo CAR. Então, os pesquisadores consideraram 2 grupos de animais, 200 animais com progênie mais eficiente e 200 animais com progênie menos eficiente. O CAR, quilos de matéria seca por dia, foi de menos 0,54 da progênie mais eficiente, nós queremos o negativo como mais eficiente, e a progênie menos eficiente teve uma média de CAR de mais 0,7. A ingestão média de matéria seca da progênie mais eficiente foi de quase 9 kg de matéria seca, enquanto que da menos eficiente foi de 10,1 kg de matéria seca. O ganho médio diário das duas progênies foi muito semelhante, 1,440 kg e 1,400 kg dia. O custo da alimentação por animal dia na progênie mais eficiente foi menor, foi de R$ 5,50, enquanto que a progênie menos eficiente foi de R$ 6,20, pelo maior consumo de alimento. Então, o custo total de alimento por dia da progênie mais eficiente foi de 1.100, enquanto que da progênie menos eficiente foi de 1.240. Trabalhando com um grupo de animais selecionados para eficiência alimentar, nós teríamos uma economia, nesse exemplo de 200 animais, de R$ 140 por dia, o que representaria, num confinamento de 90 dias, uma economia de R$ 12.000, de R$ 12.600. Resultados publicados pelo Luciano Borges, do Rancho da Matinha, em 2012, mostrando para nós o custo da arroba produzida. Então, ele separou 3 grupos genéticos: animais de baixo CAR, que é o que nós buscamos, animais de médio CAR e animais de alto CAR, que nós não buscamos. O peso final de cada grupo foi muito semelhante: 451 quilos de animais de baixo CAR, 450 quilos animais de médio CAR e 457 quilos animais de alto CAR. O valor do CAR foi de 7,66, desculpa, a conversão alimentar. O valor da conversão alimentar do grupo baixo CAR foi de 7,66, 8,41 para médio CAR e 9,02 para alto CAR. Lembrando que conversão alimentar, quanto menor, melhor. E o rendimento de carcaça foi muito semelhante, né, considerando os 3 grupos, ambos com 58% de rendimento de carcaça, com variação apenas na segunda casa decimal. O custo
da arroba produzida de animais de baixo CAR foi de R$ 87,00, enquanto que animais de médio CAR foi R$ 96,00 e animais de alto CAR foi R$ 103,00. Custo da arroba produzida. Então, se nós considerarmos a quantidade de arrobas produzidas por confinamento, essa economia ela é muito grande e tem um impacto muito grande no sistema de produção quando se utiliza animais mais eficientes. Um teste de eficiência alimentar é como se fosse uma prova de desempenho, porém a medida utilizada é o CAR, consumo alimentar residual. E um teste de eficiência, ele aplica o conceito mais simples, o conceito mais básico do melhoramento genético, em que o fenótipo do animal é influenciado pelo seu genótipo mais o ambiente, ou o fenótipo é influenciado por ações genéticas e não genéticas. Quando nós conseguimos controlar ao máximo esse fator ambiental, aqueles animais de melhor fenótipo representam os animais de melhor genótipo. Então, um teste de eficiência alimentar é um teste eficaz para se identificar animais melhoradores. Recentemente, realizamos uma avaliação com animais da raça Cenepol, em que foram avaliados 38 animais machos da raça Cenepol após o término da recria. Então, eram animais com idade de 15 a 18 meses. Então, formavam um grupo contemporâneo com intervalo de idade de 60 dias. Também realizamos um teste com touros da raça Nelore. No caso da raça Nelore, os animais passam toda a recria na Universidade Federal de Uberlândia. Então, eles são avaliados desde a desmama até o término da recria, são 10 meses de avaliação a pasto. Então, são animais que já vêm juntos na fazenda por 10 meses, com a mesma dieta. Esses animais logo depois entram no confinamento para teste de eficiência alimentar. Então, essas duas provas ocorrem anualmente. Foi realizado um trabalho recentemente na Universidade Federal de Uberlândia com esses dados de eficiência alimentar de touros da raça Nelore. Então, nós consideramos os animais avaliados para eficiência alimentar. Temos as medidas de acabamento desses animais antes de entrar no confinamento, que é a medida de acabamento a pasto, e a medida de acabamento pós-confinamento. Então, a medida de acabamento a término do confinamento. O mesmo caso para a área de olho de lombo. Nós temos a medida da área de olho de lombo antes de iniciar a prova de eficiência e repetimos a medida de área de olho de lombo pós-término da prova de eficiência alimentar. Já o marmoreio não foi possível mensurar em touros Nelore com 18 meses de idade, ou seja, ao término do pasto, e a medida só foi obtida após confinamento. Daí, todos os animais avaliados para consumo alimentar residual foram separados em 3 classes. Classes de baixo CAR, médio CAR e alto CAR. Então, observou-se, gente, por exemplo, olha só, acabamento no confinamento. Animais de baixo CAR tiveram, em média, 5,69 milímetros de acabamento. De médio CAR, 6,46 milímetros de acabamento. E alto CAR, 6,73 milímetros de acabamento. Considerando a área de olho de lombo, animais de baixo CAR tiveram área de olho de lombo de 82,85 centímetros ao quadrado, de médio CAR 79,83 e de alto CAR 81,53. Para todas essas características avaliadas, não houve diferença significativa entre as classes de CAR, considerando 5% de erro. Esses resultados nos mostraram
que, independente do rendimento, do acabamento do marmoreio, a seleção para CAR não interfere nessas características. Porém, o valor de P para acabamento foi muito próximo de 5. Então, requer maior número de informações para a gente analisar esses resultados com mais cuidado. Sabe-se que hoje, em alguns projetos, o cálculo do CAR é corrigido para o acabamento. Observando a distribuição dos animais, nós temos aqui no eixo X o consumo alimentar residual e no eixo Y o acabamento. Então, o que nós queremos? Quadrante 1 está mostrando quem eram os animais que possuíam CAR negativo e acabamento alto. Quadrante 2, CAR alto e acabamento alto. Quadrante 3, CAR baixo ou negativo e acabamento até 7 milímetros. E o quadrante 4, o CAR alto e acabamento até 7 milímetros. O interessante para nós seria o quadrante 1, né? Animais de máximo acabamento e de menor consumo alimentar residual. Então, a gente observa que é possível ter animais que na seleção são tão eficientes para CAR, como também tão eficientes para acabamento. Nós temos que ter mais, assim, ser mais eficientes nesse processo de seleção e identificação desse animal que atende os nossos objetivos de seleção. Comparando com o perímetro escrotal, observou-se, gente, que animais de baixo CAR, que é o desejável, aos 18 meses, antes de iniciar o confinamento, a mensuração de perímetro escrotal era de 29,7, animais de médio CAR 28,2 e animais de alto CAR 28,5. Quando terminou o confinamento em que os animais tinham 22 meses, o perímetro escrotal de animais de baixo CAR foi 35,7, de médio CAR 33,8 e de alto CAR 33,3. Agora tem uma diferença estatística significativa. Neste experimento, considerando a quantidade de animais que nós tínhamos em teste, animais da raça Nelore, animais de menor CAR, ou seja, animais mais eficientes para consumo alimentar residual, também apresentaram maior perímetro escrotal. Então, observando a distribuição dos dados, nós queremos aqui o quadrante 4, né? Onde eu tenho animais de maior perímetro escrotal e de menor conversão alimentar, onde se concentrou a maior parte desses animais. Bem, no último teste de avaliação para a eficiência alimentar de bovinos da raça Nelore, que só como uma observação, os animais entravam com um peso vivo inicial de 442 quilos, saíram depois do confinamento com 555 quilos de peso vivo, tiveram um ganho médio diário de 1,6 kg dia, apesar da dieta ter sido simulada para ganhos de 1,250 kg. Mas lembrando que são animais selecionados, são animais com avaliação genética e tiveram potencial de ganho superior. O animal que ganhou menos peso ganhou 1,129 kg dia. O animal que ganhou mais peso ganhou 2,143 kg dia. E a ingestão de matéria seca média foi de 11,5 kg. Sendo que o animal que consumiu menos, o campeão de eficiência alimentar, né, foi o que consumiu 8 kg de matéria seca dia, e o animal menos eficiente consumiu 17 kg de matéria seca dia. Esse animal que consumiu mais não foi o animal de maior ganho médio diário. A ingestão de matéria seca média em porcentagem do peso vivo foi de 2,3%. Então, geralmente a gente faz cálculos, né, de
de ingestão de matéria seca baseada em 2,5 kg, em 2,5% peso vivo, foi a média aqui do Nelore 2,3, sendo que o animal mais eficiente consumiu por dia 1,7% do seu peso vivo. A média do CAR é zero, de uma população, porque o cálculo é baseado naquele grupo, e temos animais acima da média e abaixo da média. Então, o animal mais eficiente teve menos 2,9 kg de matéria seca consumido por dia, como CAR, e o animal menos eficiente consumiu 5,33 kg de matéria seca dia. Bem, o importante, gente, como conclusão, eu gostaria de passar como mensagem para vocês que eficiência alimentar, ela não é uma medida recente, ela já é estudada há muitos anos, já é uma característica que participa dos programas de seleção na avicultura, na suinocultura, a partir da conversão alimentar. Em bovinos de corte, os estudos também já passam de 10 anos, porém, como inclusão em programas de melhoramento genético, ainda a gente tem que buscar a coleta da informação. Precisa de medidas, mais informações de eficiência alimentar, para que a gente possa gerar as DEPs, utilizar as informações dos valores genéticos como critério de seleção para eficiência alimentar. Eu acho que o nosso gargalo é medir, como obter mais medidas de eficiência alimentar. Vocês observaram aqui que utilizando o sistema GrowSafe não é um sistema barato, não é um sistema de fácil acesso para as fazendas particulares. Então, de repente, demanda muito das instituições de pesquisa, das universidades, realizarem essas avaliações, para que a gente possa ter um grande grupo de informações, um grande banco de dados, e a partir daí a gente identificar esses animais melhoradores, colocar esses animais melhoradores nas centrais, para que o produtor, que não possa fazer esse teste na sua fazenda, possa adquirir esse material genético selecionado. Bem, então é isso que eu tinha para passar para vocês, que segue o meu e-mail, meu telefone. E agradecimento aos patrocinadores da NCP, CV Nelore Mocho, Hora Agronegócio, NF Guzerá, Zoetis, Terra Boa, Rancho da Matinha e Genética Aditiva. Então, muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigado, professora Karina, pela palestra. E agora nós estamos abertos aos questionamentos, como eu já tinha explicado, que pode ser feito levantando a mão, eu libero o microfone ou via chat. Bom, não tendo mais nenhum questionamento, né, eu gostaria de agradecer novamente pela disponibilidade da professora Karina de falar de um assunto tão interessante, tão importante, né, tanto economicamente como ligado ao melhoramento, que é uma questão... Só um minutinho. Quem está questionando é o Marcelo Barros. Ele está perguntando o seguinte: em teoria, a aquisição de touros com maior perímetro escrotal provavelmente podem trazer melhoria na eficiência alimentar? Bem, Marcelo, obrigado pela pergunta. Essa pesquisa que nós fizemos na Universidade Federal de Uberlândia foi baseada com um número de observações de 120 animais.
Para esse experimento com esse grupo de animais, nós encontramos essa relação. Animais que apresentaram menor consumo alimentar, ou seja, os mais eficientes, tiveram maior perímetro. Mas ainda é cedo para a gente inferir essa informação para toda a população. Outros estudos não encontraram essa relação de animais mais eficientes, como também mais precoces. Então, esse foi um projeto piloto, foi inicial, estamos realizando novos trabalhos, daí a importância da gente ter um grande conjunto de dados e analisar, pensando em diferentes linhagens, maior variabilidade genética da população, para ter um resultado mais eficiente. Uma informação que eu acho interessante é que, como nós trabalhamos com animais de provas de desempenho, nós temos essa variabilidade, porque são animais que vêm do Brasil inteiro. Então, apesar de serem 100 e poucos animais em teste, nós temos indivíduos representantes de diferentes linhagens. Então, a variabilidade dessa amostra que nós trabalhamos é bem interessante. Agora, ainda é cedo para afirmar. Esse trabalho mostrou isso, mas num volume de observações muito pequeno ainda. Muito obrigado pela resposta. Mais alguém tem um questionamento? Marcelo? Ok. Gostaria de agradecer à professora Karina por essa disponibilidade, né? O e-mail e o contato dela estão disponíveis. E muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal que acompanhou a apresentação. Estamos à disposição. Um abraço. Até breve. Até breve.